Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos. E Ele abençoa a gente quando os pensamentos dele são incompreensíveis para nós. Quando nós pensamos, raciocinamos, pesamos e avaliamos a nossa própria vida em relação à palavra dele, nós somos abençoados. E é isso que eu espero que aconteça com você a partir de agora. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, porque Ele sabe que o meu maior desejo, a minha maior vontade é que vocês recebam o que Ele me tem dado. Eu quero passar para vocês a herança de Abraão. É isso aí. A herança que eu recebi de Abraão, eu quero passar para vocês, que é a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que pesa, a fé que decide, a fé que escolhe o caminho certo. Veja só, alguém disse, nós estamos nessa campanha aí do perdão, a volta do filho pródigo, a dracma perdida que será obviamente achada neste domingo, na Santa Ceia da Reconciliação. Então nós temos aí vários exemplos para você avaliar a sua vida. O que é a sua vida? E quando você avalia a sua vida no espelho da palavra de Deus, você há de convir que a fé é uma questão de inteligência, não de sentimento. A fé não tem nada de coração. A fé tem com a sabedoria, com a inteligência, com o racional. Olha só, presta atenção. Quando uma pessoa quer ter uma formação profissional de qualidade, para que ela possa conquistar o seu espaço neste mundo, ela entra onde? Ela estuda, ela vai para onde? Para uma universidade. Não é assim? Na universidade, a gente usa a cabeça ou o coração? Você que é um estudante ou que já foi um estudante, você usou a cabeça ou o coração lá na faculdade? Quando a criança vai para a escola, a criança aprende a usar a cabeça, aprende a estudar, aprende, mas aqui na cabeça. Não aprende a sentir. Quando a pessoa vai para uma escola ou para uma universidade, ela vai para aprender. Então, no aprendizado, ela usa só a cabeça, não usa o coração. Ela não usa o sentimento, ela usa a cabeça. E Jesus ensina a gente isso, sabia? Presta atenção no que o Senhor Jesus fala na sua palavra. Com licença.
Jesus disse assim, vale a pena você raciocinar, por favor. Ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus não falou, sentireis a verdade, sentireis amor, sentireis isso, aquilo outro. Não, nada disso. Ele fala, conhecereis. Que quer dizer o seguinte, quando você conhece a verdade, você tem o poder de decidir a sua vida, decidir o seu destino. Não é? Por exemplo, a título de exemplo, mas que vai encaixar bem. Quando nós nos conhecemos, Esther e eu, primeira vez que nós nos encontramos e conversamos, eu fui logo abrindo o jogo com ela. Eu disse, olha, Esther, eu quero me casar com uma pessoa que venha me auxiliar, me ajudar, me apoiar. Uma pessoa que tenha, no mínimo, a mesma fé que eu tenho. Não é questão de fé maior, não. É questão de obediência à palavra de Deus. Jesus apareceu, depois que ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, é isso que eu quero fazer, Esther. A minha intenção é essa. Eu estou trabalhando, eu trabalhava no Estado, eu estou estudando, estou na faculdade, mas nada disso vai continuar. Um dia eu vou deixar tudo para trás e vou pegar a Bíblia e levar para as pessoas o que Deus me tem dado. Eu vou obedecer o mandamento de Jesus. Eu vou obedecer. Essa é a minha proposta para você. Você tem interesse? O que você acha? Qual é o seu pensamento? Qual a sua proposta para mim? Ela falou, eu estou pronta. Eu também quero. Eu sempre orei a Deus para me casar com um servo dele. Então, estamos combinados. Eu não esqueço disso. Foi tão maravilhoso e tem sido tão maravilhoso. São 54 anos de vida conjugal, de vida a dois. Então, ela sabia da minha proposta, eu sabia da proposta dela. Eu tinha. Então, nós tínhamos unido os nossos ideais. Ora, quando Jesus fala, vamos trazer agora o raciocínio, a inteligência, vamos colocar a inteligência unida com a fé com a inteligência. Quando Jesus disse, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai não vos perdoará. Então, como é que eu vou perdoar, por exemplo, uma pessoa
que me fez mal, que me machucou, que fez destruir os meus sonhos, os sonhos do coração. Como? Como? Se depender do meu coração, eu não perdoo, não. Mas, se eu depender da fé inteligente, então eu vou obedecer a palavra de Deus. Só isso. Então, muitas pessoas dentro das igrejas, das religiões, têm sido iludidas pelo próprio coração. Porque, ao invés delas aprenderem a sujeitar o coração à cabeça, ao espírito, sujeitar a alma ao espírito, elas aprendem, praticam e se sujeitam, ou sujeitam a sua cabeça, os seus pensamentos, a sua inteligência, se sujeitam ao coração. Mas o coração é enganador. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Então, domingo agora, na Santa Ceia da Reconciliação, nós estaremos trabalhando para que, orando, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, para que Ele venha ao encontro daquelas pessoas sinceras. Ó, meu Deus, eu tenho mágoa do fulano, da fulana, do cicrano. Eu tenho, mas eu não quero carregar essa mágoa, porque essa mágoa é como um câncer que tem me corroído por dentro. E a pessoa que tem mágoa sabe disso. É ou não é? Sabe ou não sabe? Sabe, claro que sabe. A pessoa que tem mágoa sabe. Ela sabe que ela está sendo destruída. Pouco a pouco está sendo corroída. A sua alma, o seu coração enganador, está conduzindo-a para o abismo. Essa é a realidade. Você vê, por exemplo, quantas pessoas vão no médico, fazem os exames, exame disso, exame daquilo outro e tal, faz uma bateria de exames, sujeita-se a uma bateria de exames, e no final o médico avalia e diz assim: olha, eu não vejo nenhuma enfermidade em você. Pois é, doutor, mas eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa amargurada, eu tenho insônia, medo, nervosismo, eu sou inconstante, eu sou uma pessoa que vivo de medo, eu tenho medo, eu sou uma pessoa que vive desconfiada de tudo, de todos, eu não confio em ninguém, eu não gosto de ficar na luz, eu gosto de ficar no quarto escuro. E aí o médico falou: olha, eu não posso fazer nada, eu vou encaminhá-la para um psiquiatra, ou psicólogo, psicanalista. Mas isso também não vai resolver. Essa é a realidade. Porque o problema é espiritual. O problema acontece na alma. É a alma que está fazendo ou está sentindo tudo isso. E se não resolver o problema da alma, ela vai continuar assim até a morte. Esse é o problema. Então, amiga e amigo, veja o que Jesus fala. Ele fala assim: porque
se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Deus não está pedindo para a gente perdoar. Ele está mandando. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. Em outras palavras, você acha que Deus pediria uma coisa para mim que eu não possa fazer, que eu não pudesse fazer? Claro que não. Ele sabe que eu não poderia atendê-lo. Mas quando ele manda, é porque ele nos dá autoridade para isso. Ele nos dá condições para isso. Deus não pede nada que nós não possamos fazer. Nada. Tudo que está escrito na Sagrada Escritura, que ele manda a gente obedecer, é possível. É claro que nós podemos obedecer. Só não obedece que não tem juízo. Com licença. Então, a fé é uma questão de inteligência. Ah, bispo, eu queria ter uma fé como a do senhor. Se eu tivesse uma fé enorme, eu me sinto até assim insignificante, porque a minha fé às vezes não atende às minhas necessidades. Essa é a realidade. Não atende à necessidade, por quê? Porque nem sempre a gente se sujeita ao Espírito, se sujeita ao que está escrito. Então não atende. Essa é a realidade. Quando Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está tratando de sentimento, ele não está tratando de emoção, ele não está tratando de, se você sentir, tudo bem, pode ir em frente, se não sentir, não. Ele fala o que deve ser feito. Conheça a verdade. Ele não está dizendo assim, conheça os sentimentos. Viva os seus sentimentos. Não, ele fala, conheça a verdade. A verdade só é conhecida quando a gente pensa. Então você não precisa merecer para obedecer a palavra de Deus. Você não precisa ser boazinha para perdoar a pessoa. Você só precisa obedecer. Quando você obedece, você está exercendo a fé. Só isso. Só isso. Por exemplo, vamos falar aqui de Abraão. Quando Deus apareceu, quando Deus falou com Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mandarei. Preste atenção. Abraão estava bem situado. Ele era muito bem de vida, era rico. Ele tinha suas casas, ele tinha até mesmo a sua liderança sobre a família dele inteira, porque o pai dele havia morrido, e ele ficou como o sucessor do pai, lá em Harã. Então, ele tinha a sua casa, seus terrenos, seus empregados. E agora, Deus manda deixar tudo para trás. Casas, parentes,
tudo. Liderança, tudo. Ora, Abraão somente ouviu a voz de Deus. Ele não sentiu Deus. Ele não viu Deus. Ele não tocou em Deus. Mas ouviu a sua voz. Lembra que ontem falamos que os pecadores e os publicanos vieram até Jesus para ouvir a sua palavra? Ouvir. Pois bem, Abraão ouviu. E o que ele fez? Ele obedeceu. Mas como? 75 anos. Quer dizer, não era uma criança, era uma pessoa que já tinha uma certa idade. Vou sair daqui, vou para outra terra, eu não sei para onde o senhor está me mandando, eu não estou vendo. Mas Abraão não titubeou, não reclamou, não lamentou, não contrapôs. Deus falou, e quando Deus fala, acontece. E Deus, amiga e amigo, fala com você também, fala comigo. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Todas as vezes que eu leio, Deus está falando comigo. Todas as vezes que você lê a Bíblia, Deus fala com você. Todas as vezes que eu oro, que eu me coloco de joelho ou não preciso ficar necessariamente de joelho, mas todas as vezes que eu oro, que eu falo com Deus, Ele ouve. E todas as vezes que Ele fala comigo, através da sua palavra, eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que Ele manda. Então, por exemplo, todo santo dia nós estamos aqui falando, pregando, ensinando, orando, enfim. De onde vem inspiração, orientação? É a palavra de Deus. Eu estou dando para vocês o que Deus me tem dado. A inspiração que Ele me dá, eu passo para vocês. Agora, se vocês vão obedecer ou não, isso é problema de vocês com Deus. Aí eu saio do cenário. É você e Deus. Eu falo assim porque alguém disse assim: bispo, eu estou com mágoa de Deus. Eu estou com mágoa de Deus, porque eu fui educada e fui conservada e guardada, protegida por meus pais, para me casar virgem, para ter um casamento assim puro. E eu amei o meu marido e me casei, me entreguei corpo, alma e espírito para ele. E vice-versa, ele também se entregou para mim. Mas, passado um tempo, ele me traiu o meu amor, traiu a minha confiança. E agora, eu tenho que perdoar esse bandido? Olha só. Eu tenho que perdoar? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que não me considerou? Me trocou por uma outra vulgar. Então, ela se acha injustiçada por Deus. E na parábola do filho pródigo, ela acha que o irmão mais velho, que ficou com mágoa do pai e também do seu irmão pródigo, filho pródigo, ela acha que esse rapaz, o mais velho, foi injustiçado pelo pai, porque ele nunca saiu de casa, foi sempre direitinho, fez todas as coisas certinhas, etc, 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 e nunca foi reconhecido pelo pai. Então, as pessoas decidem ou julgam
pelo que sente no coração. E se nós andarmos pelo que sentimos, a gente não vai obedecer nunca a Deus, muito menos às outras pessoas. Ninguém vai respeitar ninguém, porque o coração é enganador, desesperadamente corrupto, cruel é o coração. Quem fala isso é Deus. Tem várias versões, mas todas elas combinam entre si. Então, o coração, os sentimentos nossos, a nossa alma, que é o coração, é enganadora. E Deus não está mandando você sentir vontade de perdoar. Quando você sentir vontade de perdoar, então perdoa. Não. Ele está dizendo para perdoar. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você dá o perdão, você está perdoando-se a si mesma, a si mesmo. Você está recebendo o perdão quando você dá o perdão. E eu posso falar isso para vocês, que eu já contei aqui a minha experiência. A experiência que nós passamos, e eu estava pregando o Evangelho. Eu não era um ignorante na palavra de Deus. Não, eu sabia da verdade. Mas o meu coração gemia de ódio por aquela difamação. E o Espírito Santo me ensinou. Como que eu posso, ó Deus, perdoar uma pessoa se dentro do meu coração destila ódio por essa pessoa? E o Espírito Santo então me ensinou. Ora por ela. Sabe? Eu orei. A partir do momento que eu orei pela pessoa, então o ódio que havia dentro de mim desapareceu. Quer dizer, mesmo com ódio eu pregava o Evangelho, eu pregava, eu orava para as pessoas. Olha só. Mesmo com ódio da outra pessoa. Eu continuava obedecendo em parte a palavra de Deus, mas não 100%. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque é a verdade. Eu experimentei isso. Então, minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Só um pouquinho, pelo menos. Usa a sua inteligência. Quando você dá, você recebe. Quando você não dá, você não recebe. Você quer receber de Deus as bênçãos? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer, sobretudo, ser salvo? Ter o seu nome escrito no livro da vida? Então você tem que perdoar sempre. Todo dia, toda hora, todo instante. Não se deixe levar pelo coração. Não submeta a sua inteligência ao seu coração. Não fique servo do seu coração, escravo do seu coração. Use a sua cabeça e obedeça a palavra de Deus. Jesus fala numa parábola, ele diz assim, um certo pai tinha 2 filhos, e ele disse para um: meu filho, vá para a vinha trabalhar. Aí aquele filho disse: eu não vou não, e reclamou e tal. Mas depois, arrependido, foi trabalhar, mesmo chateado. E chegou para o outro filho e disse: meu filho, vai para a vinha trabalhar. Sim, senhor, meu pai.
Mas não foi. Aí Jesus perguntou: quem obedeceu? Foi o malcriado ou o bonzinho? Foi o malcriado. Assim também é no reino de Deus. Só entram os obedientes. Não são os bonzinhos, não. Não são os que merecem, não. São os que obedecem à palavra de Deus. Seja livre, minha amiga e meu amigo. Você que me ouve neste momento e que está nessa sinuca de bico, ou melhor, está nessa encruzilhada. Vou ou não vou, obedeço ou não obedeço? Seja livre. Tenha coragem para assumir a fé. Abraão largou tudo para trás e obedeceu a palavra de Deus. É isso que Deus está buscando. Deus não está buscando pessoas que sejam amorosas, carinhosas, religiosas, bondosas, caridosas, não. Ele está buscando pessoas que obedeçam a sua palavra, que lhe obedecem. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você não é abençoado. Se você obedece, você é salvo. Se você não obedece, você não é salvo. É isso. Essa é a fé que eu aprendi do Espírito Santo. Ele não está interessado no que a gente sente ou deixa de sentir. Todas as vezes que eu dei ouvidos ao coração, eu me arrebentei, mesmo sendo um servo de Deus. Mesmo sendo servo de Deus. E olha que eu já tive várias experiências que eu sofri. Por quê? Porque eu agi pelo coração e não de acordo com a palavra de Deus. Você veja que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Como é que eu posso amar o meu inimigo? O meu inimigo quer a minha morte, quer me matar, eu tenho que amá-lo. É isso, orai por ele. Orai. Você, por exemplo, nós estamos vivendo uma convulsão social em todo o mundo, especialmente no Brasil. E é fato que o diabo usa disso para semear o ódio, a mágoa, a vingança, semear o sentimento contra fulano, beltrano ou ciclano. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Eu estou dizendo que é a situação. Então, se você toma partido de uma pessoa e começa a defendê-la com unhas e dentes, ao mesmo tempo você fica com raiva, com ódio da pessoa que agride ou que é inimiga daquela criatura que você defende. E você também entra no jogo do diabo, agarrando sentimentos maus por uma causa que você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada, mas vai perder. Vai perder a sua paz com Deus. Ora por ele, ora por ela, ora por todos. E mantenha a sua consciência limpa, purificada, para que a sua salvação esteja garantida. Todo dia você tem que fazer isso. Todo dia nós temos que fazer um exame de cada um de nós, para que não venhamos cair em tentação. Às vezes a pessoa
ela não é tentada de forma como a gente costuma falar, né? Tentada com homem, com mulher, tentada a isso, aquilo outro. Mas é tentada pelo coração a ficar com raiva, com ódio, com mágoa, com revanche. Jesus disse em relação aos nossos inimigos: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É o que está escrito. Aliás, Deus manda, ele não fala, olha, por favor, não. Olha, seria bom você orar pelos seus inimigos. Não. Ele mandou orar. Imperativa a sua palavra. Ordem. Agora, cabe a você decidir o que você vai fazer. Você vai obedecer ou vai desobedecer? Abraão obedeceu e Deus o abençoou. Mas aqueles que desobedeceram a Deus pagaram preço alto. Foi o caso de Adão e Eva. E veja que depois, na própria família, o irmão, um filho matou o outro. Quer dizer, é um inferno. É um inferno, um verdadeiro inferno, quando se desobedece a palavra de Deus. Mas é uma paz inefável quando você obedece e a sua consciência fica em paz. Você fica em paz consigo mesmo e com os outros. Você tem paz. Você sabe que eu tenho muitas pessoas que me odeiam, enfim, muitas pessoas, por exemplo, até pastores, ex-bispos e etc., que saem da igreja atirando para tudo quanto é lado, mas querendo acertar em mim. Eu nem esquento a cabeça. Que Deus abençoe todos eles. Que Deus mostre o caminho, tenha misericórdia, que eles sejam salvos. Eu oro por todos eles. Se eles têm razão, se não têm razão, não importa. O que importa é a minha obediência àquilo que ele falou para fazer. Então, porque, você veja que interessante, aqui na oração do Pai Nosso, você sabe que a oração do Pai Nosso é uma oração completa, perfeita. Jesus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo aqueles que me fizeram mal, também o Pai Celestial me perdoará. Mas se eu não perdoo, quer dizer, o perdão que eu preciso do Pai para ser salvo depende de mim. Quando eu perdoo o meu semelhante, o meu ofensor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, Jesus, ele ensina o Pai Nosso, e aqui no versículo 13, capítulo 6 e 13 de Mateus, ele fala assim, ele termina a oração do Pai Nosso dizendo assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus que falou isso. Amém. Pronto, ponto. Quer dizer, terminou a oração.
Mas, em seguida, logo em seguida, o versículo 14, ele logo explica. Ele explica, ele sintetiza, dizendo que ele sabia e sabe que orar é fácil. Orar não custa nada. Mas você, orando com sinceridade, você mergulha, você quer, você concorda com Deus aqui na terra com aquilo que você está orando. Não é simplesmente falar blá, 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 blá. Não. Por que ele explica a oração do Pai Nosso? Por quê? E ele explica exatamente nesse ponto do perdão. Se perdoares, sereis perdoados. Se não perdoares, não sereis perdoados. Isto é, toma lá da cá. O Pai Nosso não é uma oração para você repeti-la de qualquer maneira. Não. Você está concordando com Deus. Você está concordando com os céus. No que você concorda com Ele, você recebe os benefícios desta oração. Eu faço sempre essa oração. Eu tenho dito isso, porque ela me completa. Eu tenho certeza que Deus ouve a minha oração. Não porque eu mereço, eu não sinto que mereço alguma coisa, nada. Mas eu tenho certeza que Ele abençoa, porque eu procuro viver o que está aqui escrito. Então, minha amiga, meu amigo, seja inteligente, seja sábia. Especialmente a mulher é difícil, né? A mulher ela é muito sensível e é difícil para a mulher. É muito difícil para a mulher, porque ela é sensível, hipersensível, é difícil para ela perdoar. Mas não dê ouvidos ao seu coração. Você sente, não sente, não interessa. Bispo, mas não seria hipocrisia eu, na minha cabeça, dizer, eu perdoo fulano, e no meu coração sentir raiva dela? Não é hipocrisia? Bem, depende de você. Depende da sua cabeça. Se você obedece, ainda que contrariando o seu coração, então vale. Essa oração vale. Agora, se você não obedece, se você ora, tá bom, eu perdoo, mas você não quer perdoar, você não aceita perdoá-la, então não adianta você falar simplesmente. Você tem que querer. Eu quero que aqueles que me querem mal, eu quero bem para eles. Quanto mais querem mal para mim, mais eu quero bem para eles. E assim eu vou seguindo a minha vida em paz, em comunhão com Deus. Porque se eu não perdoo, eu não tenho comunhão com Deus. Essa é a realidade. Mas se eu perdoo, eu tenho comunhão com Ele. Então, no domingo agora, nós vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação, o dia do reencontro para muitas pessoas. Venha desprevenida, venha preparada para dar. Venha preparada para ser abraçada pelo Pai. Venha preparada para participar do bezerro cevado, que tipifica Jesus, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Venha, amiga e meu amigo, e participe. Não importa a religião que você tem, não importa a igreja que você pertença, congregue, não interessa. Todos são muito bem-vindos. Tanto os que são amigos, quanto aqueles que nos consideram inimigos, mas todos são bem-vindos. As portas da igreja estarão abertas o dia inteiro para você vir e junto conosco nos alegarmos com o Pai
e os demais irmãos na grande festa, onde haverá a alegria do céu. Está aqui escrito, alegria do céu. Haverá mais alegria no céu com aquele que se voltou, aquele filho perdido, do que com os 99 justos que estão lá no aprisco. Venha participar, minha amiga, meu amigo. Traga as pessoas, especialmente aquela pessoa que você vê que ela guarda um certo rancor, ela é geniosa, ela não perdoa, é aquela criatura difícil. Dá um jeitinho. Ora a Deus, meu Deus, me ajuda, me dê palavras para levá-la, para que ela também venha se reencontrar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.